A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas. Hoje estamos no dia 64 da Bíblia no nosso dia a dia e iremos fazer a leitura da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, nós vos pedimos, irmãos, que não vos deixeis abalar assim tão depressa em vossas convicções, nem vos alarmeis com alguma pretensa revelação do Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída a nós, e que desse a entender que o dia do Senhor já está chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. É preciso que primeiro venha a apostasia e se revele o iníquo, destinado à perdição. O adversário é aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou o que se adora, a ponto de assentar no santuário de Deus, proclamando-se Deus. Acaso não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, de maneira que ele se revele somente na hora devida. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Basta que o obstáculo atual seja afastado. Então ele se revelará, o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação do Satanás, com toda a espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores, e com todas as seduções da iniquidade, para aqueles que estão a se perder, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Por isso Deus lhes envia uma força que os extravia, fazendo-os crer na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na iniquidade. Quanto a nós, devemos continuamente dar graças a Deus, a vosso respeito, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o começo para serdes salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Deus vos chamou também pela nossa pregação do Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficar firmes e guardar cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos, de viva voz ou por carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, confortem vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis ou dizeis de bom. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito à palavra de Deus. Pessoal, no dia de hoje, eu consegui encontrar uma promessa e uma ordem, porém não encontrei nenhum princípio eterno. Deixa eu fazer a leitura da promessa aqui para vocês. Porque Deus vos escolheu desde o começo, para serdes salvos pelo Espírito que santifica e pela fé na verdade. Então Deus escolhe a cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, para que nós sejamos salvos, né? Sejamos salvos pelo seu Espírito que santifica e pela fé na verdade. Então, somos salvos pelo Espírito e também pela fé na verdade. A fé nas palavras de Deus, a fé naquilo que Deus nos fala, né? Então, Deus, ele nos escolheu desde que nós nascemos para sermos santos, para sermos perfeitos em sua presença, para que sejamos santos. Então, ele nos escolheu. Basta que nós também escolhamos ele, que ele fará a sua obra, né? Ordem. Portanto, irmãos, ficar firmes e guardar cuidadosamente os ensinamentos, de viva voz ou por carta. Nesse versículo, eu vejo que é muito como se confirmasse muitas das coisas, né? A nossa igreja, muitas das vezes, tem muitas tradições que, em teoria, não são escritas explicitamente na Bíblia, mas igual fala na carta, né? Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos, de viva voz ou
por carta. Então, muitos dos ensinamentos da tradição, né, da nossa igreja foram passados por viva voz, foram passados por atos que as pessoas faziam. Então, muitas dessas tradições não são documentadas na Bíblia exatamente, mas são tradições que são passadas desde os apóstolos até os dias de hoje, né? Então, as tradições, elas têm embasamento, elas têm aquele embasamento pelo que nós fazemos, né? Então, que nós possamos realmente acreditar nas tradições da igreja, porque as tradições nasceram lá dos apóstolos, né? Que a gente guarde cuidadosamente os ensinamentos de viva voz ou por carta, né? Que nós guardemos essas tradições, porque elas também são santificantes, elas também nos levam a Deus. Né? Pessoal, então essas foram as promessas e ordens de hoje, né? Muito obrigado por assistirem esse vídeo, deixem um comentário, deixe seu like, que é muito importante para a gente também ir se ajudando nos nossos estudos, né? A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.